O título do nosso trabalho é Por que é tão difícil associar a minha imagem a uma contadora de histórias? Formações imaginárias a respeito do sujeito podcaster. O trabalho surge do encontro com o fio na rede social Twitter, que expõe a formação de um imaginário sobre o sujeito podcaster pelos seus ouvintes. Após a repercussão da publicação de uma matéria que apresenta sua foto, a podcaster Déia Freitas pergunta em um fio do Twitter por que é tão difícil associar a sua imagem a uma contadora de histórias. A podcaster constrói o fio no Twitter apontando alguns comentários de seus ouvintes, como de cunho racista. No fio, a podcaster faz a paráfrase de um comentário feito por um ouvinte, no qual ele diz ter imaginado a podcaster de forma diferente, tendo em vista que ela é tão bem articulada. Esse tweet é central para nossa análise. O objetivo de nossa análise é procurar possíveis respostas para a pergunta feita pela podcaster. Por que é tão difícil associar a sua imagem de uma mulher negra a uma contadora de histórias? Em análise do discurso, mobilizamos as noções de ideologia e inconsciente para compreendermos possíveis retornos ao interdiscurso. Partimos do princípio que são esses retornos que fazem com que a interpretação da situação possa ser vista como uma situação de racismo. Nesse sentido, a noção de formações ideológicas não confere sentido às palavras, expressões ou proposições, mas reconhece as formulações de sentido a partir de posições ideológicas assumidas pelo sujeito. O jogo discursivo proposto pela noção de formações imaginárias nos ajuda a compreender as antecipações e relações de sentido nas formulações dos ouvintes a respeito da podcaster. Na sociologia, mobilizamos a noção de imagens de controle para compreendermos o funcionamento do exercício do poder por grupos de elite que manipulam ideias sobre a condição das mulheres negras a partir da exploração de símbolos já existentes e pela criação de novos símbolos. Filiados teoricamente em análise do discurso, os trabalhos de Soares e Piovesani e Soares e Boucher auxiliam na análise do que é ser bem articulada, visto que a pesquisa dos autores expõe que os valores associados aos sujeitos brancos são socialmente superestimados e associados ao sucesso, enquanto os valores associados aos sujeitos negros são subestimados e associados ao fracasso. Na tentativa de responder à pergunta feita pela podcaster, observamos que as formulações dos ouvintes são baseadas em formações imaginárias que adjetivam positivamente a mulher branca e negativamente a mulher negra. O fio da podcaster vai de encontro aos estereótipos criados pelas imagens de controle. A análise mostra que se o sujeito negro tem valor somente em relação à sua contraparte, então ele é definido com base em valores negativos, visto que os valores positivos são historicamente atribuídos aos sujeitos brancos. Obrigada.